deputado federal, agora sim, deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL, está na linha com a gente. Muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, deputado. Olá, Felipe, como é que vai? Muito obrigado por estar me recebendo. Deputado que participou aqui na sexta-feira do programa Pra Cima Deles, da Jovem Pan, e agora acompanhou, evidentemente, a manifestação que defendeu aqui, pelo que eu me lembro, durante o programa Pra Cima Deles. Como é que o senhor avalia, agora que já estamos encaminhando para o final dessa manifestação, desse dia de manifestações por todo o país, como é que o senhor avalia tudo o que aconteceu? Olha, foi um grande sucesso e a gente já esperava que a movimentação ia ser grande, porque as redes já apontavam isso. Mas agora teve alguns paradigmas que foram quebrados aqui. Teve uma movimentação espontânea a favor das reformas, supostamente impopulares, então elas se provam populares. Então a conscientização de que de cortar na carne é importante para o bem de todos, para o bem do país. Isso acho que é novidade. Outra coisa é que você ter essa espontaneidade da opinião pública, ela jamais vai ser encabrestada por movimentos. E o que se surgiu agora na Paulista e em várias outras cidades do Brasil foram diversos movimentos, independentes desses movimentos mais tradicionais que surgiram lá no impeachment da Dilma Rousseff de 2014, outros movimentos surgiram para segurar essa tocha e ir adiante. Então, temos aí dois fatores que são bem interessantes nessa constatação. Legal, diga aí, Caio Coppola. Na verdade, muito boa noite aí, deputado. É um prazer falar contigo. Sabe que eu sou um grande admirador aí da sua obra na ciência política. Você numa live usou uma expressão muito interessante que eu passei a adotar. Você disse que a grande pauta unificadora, né, aí de todos esses pleitos, de todas essas medidas concretas pelas quais as pessoas foram às ruas nessa tarde de domingo, eram, abre aspas, voto de desconfiança no Centrão, que agora de forma eufemística está sendo chamado de centro político. Queria que o senhor elaborasse, por gentileza, esse conceito para o ouvinte da PAN. Obrigado, Caio. Bom, basicamente o voto de confiança ou voto de desconfiança, ele já é muito aplicado em modelos políticos mais desenvolvidos, mais democráticos que os nossos. Nós estamos ali no cúspide, ou seja, no limite de nos tornarmos, sim, um Estado de Direito desenvolvido, junto aí com os países que hoje lideram o mundo. Então temos que nos acostumar com esse linguajar. Então você apontou muito bem. O voto de confiança ele é exercido toda vez que os dirigentes, os representantes, a burocracia, ou até mesmo o próprio agente de Estado, autarquias e até outras agências mais perenes do Estado, elas passam a não representar aquela vontade do momento. Então há mecanismos de canalizar essa vontade para que ela seja organizada e para que os representantes possam ser direcionados de uma maneira mais regrada e não levar à falência completa do modelo. Então, esses mecanismos não existem ainda no Brasil. E num contexto de países desenvolvidos, faz um baixo assinado, fala assim, não, nós queremos de fato a reforma, faz baixo, submete lá para o órgão atende e reage de acordo. Aqui no Brasil não tem nenhum mecanismo desse gênero, então é gente na rua, basicamente essa movimentação toda que tem que se fazer para se fazer a sua voz ser relevante quando os representantes estão agindo contrário à vontade do momento. E a vontade do momento a gente sabe muito bem, queremos uma limpeza completa, queremos um combate à corrupção, aprofundamento do combate à corrupção, queremos reformas estabilizadoras da nossa economia, que se ofere aí a reforma da Previdência, e queremos aí reformas também desburocratizantes, reformas tributárias, para que a gente possa gerar emprego nós mesmos, sem depender do Estado e do governo que aparece de vez em quando aí com populismo. Então é isso que a gente está querendo. Nada disso está sendo atendido nesse momento inicial, não pelo governo. O governo quer atender essas vontades. Quem não quer atender é o Centrão, é os poderes que ainda estão constituídos, estão enraizados, e a gente não tem um mecanismo de voto de desconfiança. E aí, mais uma vez, voltamos às ruas para fazer essa manifestação muito mais pontual para eles receberem a mensagem. Então é isso que está acontecendo. Estamos exercendo nosso voto de confiança e de confiança no governo e de desconfiança no Centrão, e fica aqui pontuado talvez uma reforma de sistema que a gente tenha que colocar aí em pauta para que a gente possa ter um modelo muito mais equilibrado de agora em diante.
Deputado, nosso comentarista Alexandre Borges, do Rio de Janeiro, quer falar com o senhor, também tem uma pergunta. Diga aí, Alexandre. Deputado, boa tarde, Alexandre Borges falando, um prazer falar contigo. Eu queria saber, até em cima da sua colocação que foi feita agora, existe uma discussão sobre esse momento da política brasileira em relação a se nós devemos caminhar mais por uma democracia que namore com a democracia plebiscitária, com mais manifestações de rua, com mais consultas diretas, com o presidente, inclusive, se dirigindo diretamente à população pelas redes sociais, em cadeia nacional, de certa forma, sem muitas intermediações. O que tem se chamado de nacional populismo, de alguma forma, isso, na sua visão, na sua análise, é um avanço, não é? Em que sentido o Brasil poderia caminhar ou não nessa direção e quanto que nós nos beneficiaria, a democracia brasileira se beneficiaria disso? Alexandre, muito obrigado. Primeiro, muito obrigado por estar falando comigo e muito prazer de novo mais uma vez. Essa pergunta é essencial para que a gente entenda por quê. Muitas narrativas, sobretudo as mais conservadoras, têm medo de mecanismos de democracia direta, têm medo, têm receios. Por quê? De fato, podem ser usadas para a desestabilização e o rompimento do Estado de Direito, não tenha dúvida. Elas têm sido usadas na Venezuela num contexto de fazer um bypass, ou seja, para ultrapassar os outros poderes legítimos que existem por Constituição numa democracia plena e dar todo esse poder e toda essa legitimidade somente canalizar isso tudo para o Poder Executivo. Então, este modelo, que é o modelo bolivariano, já sabemos o resultado, não é mesmo? Muito bem. Então, agora, dizer também que os mecanismos de democracia direta não são estabilizadores também é um erro. Ao contrário, quanto mais você valida a opinião pública diretamente, quanto mais você está ali sempre atendendo e estreitando os laços entre o eleito e o representado, né, que seja no caso o eleitor, você está melhorando o seu sistema. A confiança no sistema aumenta e a estabilidade política aumenta. Então, onde que está a mágica? E aí vou fazer uma resposta genérica aqui. A mágica está nos detalhes. E é exatamente isso, por acaso, esse projeto de lei, vou agora pontuar e puxar um pouquinho a sardinha aqui para o meu lado. Esse projeto de lei, tem um projeto de lei de iniciativa popular, de referendo popular, que foi até apresentado pelo Molon, que é o líder da oposição, e eu fiz um projeto paralelo para ser apensado a esse modelo que o Molon estava avaliando, e se você for numa leitura meio que superficial, você vai ver que os projetos são relativamente similares. Só que o meu tem um pouco mais de freios para que o modelo que estava sendo proposto inicialmente não rompa com todo o sistema. Então, basicamente aí, o diabo está nos detalhes, viu, Alexandre? Mas a gente precisa caminhar para esse lado sem medo. E aí eu vejo essa mobilização, eu vejo uma sofisticação da população na rua, em termos de conhecimento das pautas, isso me dá mais tranquilidade. Fala assim, olha, temos aí um preparo e uma massa crítica de população capaz de absorver um modelo muito mais aberto. E eu acho que o Jair Bolsonaro é a pessoa para encabeçar essas mudanças. Por quê? Porque ele é extremamente popular, ele popularizou a reforma da Previdência, ele está popularizando a reforma tributária, um modelo mais liberal de economia. Isso nunca seria popularizado, talvez com outros agentes aqui no comando. Então, eu vejo com bons olhos esse momento. Tudo bom, deputado? O seguinte, no seu livro, Por que o Brasil é um País Atrasado, você argumenta que a nossa república, desde a sua fundação por um golpe, a propósito, ela tem sido uma sucessão aí de oligarquias e corporações parasitando o Estado. Eu queria saber se você reputa esse centro político, ou esse centrão, né, para chamá-lo pelo que ele faz parte, se essa elite política amorfa, utilitarista, fisiológica, ela faz parte desses grupos privilegiados e já pode ser interpretada, inclusive, como uma oligarquia que parasita o Brasil. Absolutamente. Eles são a representação encarnada da maior parte do iceberg. Eles são simplesmente a ponta do iceberg, que é a mais visível,
é aquela que a gente vai atacar ou vai até apoiar de vez em quando, mas eles representam efetivamente o estamento burocrático, as vontades corporativistas, os grandes interesses econômicos internos e externos do Brasil. Então, esses é que vão fazer esses que são, na minha opinião, o grande problema das democracias da América Latina, né, das democracias emergentes da América Latina. E aí, então, se for falar de África e Ásia Central, estão em situações piores até do que a nossa. Então, nós temos aí algumas partes do nosso institucionalização, algumas partes dessa nossa grande instituição política são independentes. E é exatamente essa independência que está olhando para essas falhas sistêmicas com um olhar muito mais rigoroso. Então, assim, o Centrão representa as oligarquias, é exatamente contra elas que temos que combater, e temos que entender também que temos um modelo presidencialista que não é muito diferente do modelo presidencialista de toda a América Latina, e é exatamente, entramos aí num ciclo de instabilidade recorrente a cada eleição. Não vai mudar nada se o Jair Bolsonaro hoje tivesse uma popularidade monstruosa, ou numa próxima eleição ele também seja eleito com monstruosa. O sistema, o jogo, não está condizente com a estabilidade política. Então, temos que entender que temos que olhar essa parte constitucional, separação de poderes, quais são as competências. Temos que entender que o Poder Executivo também tem que ter uma separação para que haja um planejamento e uma visão de Estado, não só de governo. O Jair Bolsonaro representa o governo, mas ele também representa o Estado. Eu sou favorável que ele separe essas questões de Estado e coloque aí um chefe de Estado definidor, ou seja, mais em controle de algumas competências, remova ele dessas competências e ele fica só com as competências de governo. Isso já dá uma estabilidade no executivo. Ou até mesmo transfira esse poder, o poder de governo, para o parlamento, e ele fica com algumas competências de Estado, e que são monitoradoras e vetadoras do poder de governo. Essa dinâmica, estou aludindo aqui ao modelo parlamentarista. Se o Jair encabeçar no final do mandato dele, resolver propor isso, eu acho que seria um ganha-ganha para todos. Né? Todos aqui o Brasil ganha como uma liderança regional, estabilizadora, um modelo mais sofisticado, mais em linha com o que nós esperamos de nós mesmos, né? Que é um país do primeiro mundo, com bastante estabilidade política e prosperidade em consequência. Agora, deputado, aproveitando esse debate sobre regimes de governo, eu queria até que o senhor matasse a curiosidade de ouvintes e espectadores que não conhecem exatamente a história da sua família. O senhor é descendente dos imperadores Dom Pedro I, Dom Pedro II. Queria que o senhor resumisse, por favor, por que o senhor é chamado de príncipe e o que o senhor acha dessas bandeiras que são levantadas até por grupos conservadores em defesa da monarquia, por exemplo. Olha, eu acho, respondendo à última pergunta, eu acho que está acontecendo na mesma vertente dos movimentos que vocês estão observando hoje. É espontâneo, a família não se apresenta como organizador de nenhum movimento, os movimentos que surgem e a família vai de encontro. Então, não há um proselitismo ativo, e sim uma reação ao que está acontecendo. E o que está acontecendo é esse resgate histórico, esse resgate cívico, entendendo que o movimento monarquista, acima de ser um movimento político, ou seja, até mesmo de Estado, ele não entra muito na questão política, mas sim na questão de organização de Estado, ele tem uma função muito cívica, que você se torna um cidadão mais pleno quando você está em paz com a sua origem, está em paz com seus pais, com os pais fundadores da nação, com a história que nos trouxe até aqui. Vamos lembrar, somos um país continental, entrando aqui um pouquinho no mérito, somos um país continental, nenhum país continental no mundo pode ser considerado um país que deu errado, um país que não é próximo, um país que não fez um bom serviço, um bom dever de casa. Nós somos um país de sucesso, temos uma sociedade íntegra, temos um território íntegro, língua unificada, uma economia pujante. Então é uma questão de destravar o gargalo. O gargalo é política. Muito bem, então o que eu acho que está acontecendo? A minha descendência, ela é direta, respondendo a primeira pergunta, a minha descendência é direta do Pedro I, Pedro II, Princesa Isabel, e ela já se casou com o Conde d'Eu, que era o Conde de Orleans, e ele também é descendente do rei da França. Ele é neto do rei da França, do último rei da França, que era, por acaso, o inspirador do meu nome, Luís Filipe de Orleans, né?
Então, aí Conde Dom e Princesa Isabel se juntou as famílias Orleans e Bragança naquele momento, e eu sou o trisneto dessa aliança. Então, daí meu nome. Muito obrigado, deputado federal Obrigado. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, pela sua participação aqui na nossa cobertura especial da manifestação desse domingo. Muito obrigado também recebendo. Conte comigo. Boa noite, bom trabalho.